que é o seguinte: vocês viram que essa semana teve cenas de barbárie, de selvageria lá na esplanada dos ministérios, uma repressão absurda contra indígenas de várias etnias lá. O Merongo me falou que tem pelo menos 10 etnias estavam lá representadas em Brasília. Agora, o acampamento permanece porque a pauta deles continua. O Merongo não está lá em Brasília, está lá em Florianópolis. Merongo, bom dia para você, bem-vindo aqui. Eu queria perguntar para você qual é a pauta agora da manutenção do acampamento e do que vocês estão precisando, porque eu vi um pedido de socorro hoje que parece que está difícil conseguir comida para as pessoas que estão acampadas em Brasília. É isso, Merongo? Então, muito bom dia a todos, né? Rayokuand, Arrochomamp. Eu acabei de chegar do acampamento Levante pela Terra em Brasília, né? Os nossos parentes, eles seguem lá na resistência, né? O PL 490, ele foi aprovado na primeira instância, né? Mas ainda falta passar, acho que pelo legislativo, se eu não me engano. E também o marco temporal que está para ser votado agora no dia 30, né? A ida para Brasília é para mostrar para o governo que nós existimos e que eles não podem aprovar esses projetos de lei sem consultar os nossos parentes, né? Sem consultar nós que somos povos originários, né? Há mais de 520 anos, o nosso povo luta para continuar existindo. Com a entrada do governo Bolsonaro, as coisas pioraram para nós, porque o governo Bolsonaro, ele falou na sua campanha que não ia demarcar nenhum território indígena, que ele não demarcasse, mas também favorecer, porque nós sabemos que ele vai sair. Favorecer mineração dentro de territórios indígenas, isso nós não aceitamos, porque vai destruir toda a vida, toda a fauna, né? E nossos parentes vão morrer dentro dos territórios, né? Com o veneno que se usa na mineração. Então, tem coisas que são irreversíveis, né? Então, a luta do povo indígena no Levante para a Terra é uma resposta para esse governo. E o acampamento Levante pela Terra, ele conta com a doação de alimento, com a doação de água, porque nada vem do governo, nada vem da FUNAI. O nosso povo, ele foi recebido com bomba, com balas de borracha na FUNAI quando fomos procurar para conversar com o presidente da FUNAI, né? Então, é assim que a FUNAI, que é um órgão que deveria proteger o indígena, está trabalhando. Mas por quê? Porque o Bolsonaro inseriu pessoas dele ali dentro, né? E como que uma fundação que foi criada para proteger a vida dos povos indígenas não os recebem, né? E nós estamos apenas dando continuidade, né, à nossa luta, porque nada para nós indígenas veio fácil. Se tem terra demarcada, foi com o nosso sangue, foi com o nosso suor. E nós não vamos aceitar retrocesso nenhum. Nós vamos seguir na resistência até o último índio. E você que votou nesse governo Bolsonaro, você saiba que você tem uma parcela de culpa nisso também, que você tem sangue indígena nas mãos. Porque se nós tivéssemos um governo hoje que cumprisse aquilo que está na lei, nós não precisaríamos estar expondo a nossa vida a esse vírus, que olha para você ver, o momento de mais fragilidade que o povo brasileiro vive, que era um momento que tínhamos que estar nas nossas comunidades, nos resguardando desse vírus, a gente tem que colocar o nosso corpo na luta. E além de correr o risco de pegar o vírus e levar para as comunidades, nós ainda temos que ser maltratados com bala de borracha, com spray de pimenta e muitas outras coisas mais, né? Mas a gente segue na resistência. O nosso nome e a nossa palavra vai ser resistência. Muito bem. Estamos junto com vocês. Nós temos 2 casos aqui agora de retaliação absoluta, o Dr. Zélic e o Ricardo. O Dr. Zélic recém-demitido, o Ricardo tendo que viver longe da família, num país estrangeiro, por causa das ameaças que vinha sofrendo e vendo com muita preocupação as coisas que estão acontecendo aqui no Brasil. Mas eu vou passar para o Eumano e para a Beli, que vão fazer as perguntas para eles. Por favor, meninos, toquem daí.
Eu queria aproveitar, fazer uma pergunta para o Ricardo. Primeiro saudar, né, o Merong por essa luta, por essa resistência que é muito importante e nos solidarizar, né, com a luta de vocês, que é nossa, como o Fábio falou agora, né. E aí queria aproveitar e emendar uma pergunta para o Ricardo, que justamente precisou se refugiar na Europa por conta das perseguições que vinha sofrendo na defesa do povo indígena, né, Ricardo? Então, a gente vê que esse governo já chegou com essa obstinação de arrasar com a população indígena. Eu acho que o doutor Zélio também é um exemplo disso aqui. E aí, Ricardo, eu queria que você falasse para a gente o que significa, na prática, para a população indígena, que a gente sabe que é muito heterogênea, mas todas elas dependem da questão da demarcação, né? Eu queria que você falasse o que significa, na prática, a aprovação desse projeto de lei 490 ontem. Na prática, significa... bom, Beli, e aqui falando como advogado, esse projeto de lei, ele é velho, ele tem 17 anos. Esse projeto de lei foi apresentado em 2007. Só que ele é um absurdo tão grande, ele é de uma inconstitucionalidade tão flagrante, Beli, e claro, assim que ele foi apresentado, os indígenas se mobilizaram. Aí eles iam na FUNAI, iam falar com a gente, e a nossa resposta, naquele momento histórico, eu estou falando aí de 10 anos, há uma década, a gente dava risada, a gente falava, gente, isso aí é tão lunático, isso é tão absurdo, que vocês não se preocupem, porque é flagrantemente inconstitucional, viola o artigo 231. Porque na prática, Beli, sendo mais objetivo, respondendo a você, na prática, esse PL significa o fim da demarcação de terra indígena no Brasil. Na prática, claro que depois eles já penduraram 800 jabutis aí, cada um mais venenoso que o outro. Mas o projeto de lei original, ele significa isso, é a morte da demarcação das terras indígenas no Brasil. Por quê? Porque tira da União, que é representada pela Presidência da República, pelo Poder Executivo, e transfere para o Congresso Nacional o poder de demarcar a terra indígena. Na origem, é um projeto de lei muito curtinho, muito simples, muito capcioso, né? O projeto de lei diz, o original, fora os jabutis aí, que são milhares, né? Aditivo, apenso, mas, enfim, o projeto de lei original diz, as demarcações de terra indígena se darão por lei. Todos nós sabemos que, para aprovar uma lei, a dificuldade que isso é universal. Então, na prática, é o que significa esse projeto de lei. Ele mata, ele barra, ele acaba com a possibilidade de demarcação de terras indígenas no Brasil.